Boa tarde, galera. Beleza? Bom, gente, dando continuidade então à nossa revisão, hoje a gente vai passar por 3 conteúdos que vocês viram e a gente reforçou, não apenas nas aulas gravadas do ano passado, mas também nas lives. Então hoje eu vou passar muito mais tranquilo, muito mais fluido por esse conteúdo. Se ficar caso alguma dúvida, lembrando que é uma revisão, então se ficar alguma dúvida você anota no seu caderno, porque na próxima semana a gente vai ter live, então você vai poder sanar essa dúvida. Tranquilo? Bom, começaremos então pelos filósofos pluralistas, os filósofos que defendiam que a arqué, lembram? O elemento primordial que os primeiros filósofos defendiam, que buscavam encontrar. Os pluralistas, como o próprio nome já coloca, eles não buscavam apenas um elemento primordial. Eles achavam que havia mais de um elemento primordial. Então, por isso, deveriam ser então pesquisados esses vários elementos primordiais e não apenas um. E aí, óbvio, eles vão utilizar o argumento de que se o mundo inteiro é plural, se toda a realidade é diversa e cheia de muitas coisas diferentes, por que deve haver apenas um elemento para formar tudo isso? Então eles vão construir um caminho no sentido de buscar vários elementos. Eu não vou apresentar esses slides todos, porque eles já foram apresentados para vocês no ano passado, mas eu vou deixar disponível na anexo lá no Google Class esse material, caso vocês queiram pesquisar, ler novamente, tirar mais alguma dúvida, aprofundar algum ponto. Tranquilo? Então vamos lá. Entre esses pluralistas, eu separei na verdade 4 nomes entre os pluralistas: Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. Esses são os 4 pluralistas. Bom, para Empédocles, a raiz, o elemento primordial de tudo que há são 4: terra, ar, fogo e água. Para ele, esses 4 elementos, em quantidades variadas, em situações diversas, formam tudo o que existe. Mas eles não formam sozinhos. Por quê? Porque Empédocles vai dizer que há 2 forças no universo que servem, uma para agregar esses elementos e constituir o que existe, e outra para desagregar esses elementos, ou seja, separar esses elementos e findar, acabar, matar tudo o que existe. Ele chama essas 2 forças de amor, como a força que une tudo, e o ódio, a força que separa tudo. Então, retomando pontos específicos, Empédocles acredita que tudo é formado por 4 elementos: terra, fogo, água, ar. E que existe uma força que junta esses elementos e forma as coisas, e existe uma outra força que separa esses elementos e mata e acaba com a coisa, com as coisas que existem. Tranquilo? Esse é o pensamento de Empédocles. As forças, como eu falei, amor e ódio. Anaxágoras. Para Anaxágoras inclusive se aproxima muito da teoria atomista, que é o que vocês vão ver em seguida. Por quê? Porque para Anaxágoras, se tudo é formado por uma infinidade imensa de coisas, imagina, só de pessoas somos mais de 7 bilhões e ninguém é igual a ninguém. Então, imagina casas, espécies animais, insetos, anfíbios, carros, telhas, árvores, plantas, tudo que você conseguir imaginar. É uma infinidade de coisas. Então, para ele, existe uma infinidade de substâncias que se juntam
para formar tudo que existe. E aí ele vai dizer que existe uma inteligência suprema, uma inteligência, uma força inteligente que organiza todo... Reclama Nietzsche, por favor, vida. Participação especial dos cachorros. Então existe uma força, uma inteligência por trás de tudo isso que vai permitir que tudo isso funcione como uma unidade. Essa força que Anaxágoras vai dizer que existe, em alguns textos aparece como espírito, mas ele chama de nous. E esse nous seria o conhecimento, a inteligência por trás de tudo, como um maestro por trás de uma orquestra. Ele quem acerta todos os detalhes e faz com que as coisas aconteçam. A teoria mais próxima da nossa realidade científica do século XXI, ou pelo menos a que deu passos no rumo certo, foi, sem sombra de dúvida, o atomismo. O atomismo que foi pensado por dois sujeitos, Leucipo e Demócrito. Esses homens disseram que tudo que existe é formado de uma minúscula partícula indivisível. Olha que coisa interessante. Para eles, o átomo era indivisível e permaneceu sendo assim, essa teoria, até aproximadamente o século XVI, quando inventaram os primeiros microscópios. E aí percebeu-se que o homem poderia dividir o átomo, que para esses pensadores eram partículas indivisíveis. Descobriu-se depois que é possível dividir o átomo em partículas menores, as chamadas partículas subatômicas, que são chamadas de prótons, nêutrons e elétrons. Então, dentro dessa lógica, o que é que eles disseram? Que tudo é formado de átomos. E, para a surpresa de vocês, eu já disse isso no ano passado, eles estavam certos. Absolutamente tudo é formado de átomos. Nós somos formados de átomos de carbono, moléculas de carbono. Por isso nós morremos e entramos em decomposição. Tudo, essa mesa, esse computador, essas luzes que eu estou usando aqui para me iluminar, tudo é feito de átomo. Tudo. Então, eles tiveram uma ideia genial nesse sentido. Tranquilo até aqui? Entenderam bem o que os pluralistas colocam para a gente enquanto teoria? O quanto eles divergem, ou seja, são diferentes dos primeiros filósofos? Tranquilo? Então vamos para os próximos pensadores. São os sofistas. Vamos lá. Sofistas e a vida em sociedade. Lerei um pequeno poema para vocês. Convencer é poder? A palavra pode dar bode, confundir e atrapalhar. Mas quem sacode as sílabas com melodia pode acordar o dia e convencer o mar. Olha que rima. Agora imagina se você mesmo que está aí sentado do outro lado, prestando atenção nessa aula, se você tivesse argumentos tão bons, que conseguisse convencer o mundo inteiro de qualquer coisa. Pensou nessa possibilidade? Os sofistas, lembrando, sofistas e não surfistas. Surfistas são outros, são os que pegam onda. Os sofistas eram mestres da argumentação, mestres do convencimento público. E eles davam aula sobre isso. O papel dos sofistas como filósofos era lecionar os cidadãos gregos, principalmente os atenienses. Por que, Theo, eles deveriam ensinar os cidadãos a convencer os outros? Aqui cabe um parêntese pequeno e histórico. Primeiro ponto, a gente está falando de uma Atenas democrática, ou seja, onde surgiu a democracia. Uma democracia que tinha entre 9 e 10% da população apenas como cidadãos. Todo o restante não era considerado cidadão.
mulheres, escravos, homens livres estrangeiros, todos esses não eram considerados cidadãos. Mas esses 9, 10% da população que participava da vida pública de Atenas, eles precisavam ir para uma praça pública chamada de Ágora. E na Ágora ele precisava convencer os outros de suas ideias para aprovar leis, para passar projetos. Então, quem tivesse o melhor argumento vencia. Quem fosse capaz de organizar melhor as ideias e colocar essas ideias em palavras, com certeza convenceria o maior número de pessoas e com isso juntaria mais poder para si. Então os sofistas ensinavam técnicas de argumentação e cobravam por isso. Eram professores particulares. É no momento em que a filosofia sofística está sendo apresentada e discutida que a gente tem o que a gente chama na história da filosofia de virada humanística. Como assim, Theo? Virada humanística? Lembra que lá no começo eu falei que os filósofos pré-socráticos também podem ser chamados filósofos da natureza? Por quê? Porque eles investigavam a natureza. Eles investigavam os fenômenos naturais e buscavam explicação nesses fenômenos naturais para explicar a realidade. Com os sofistas, a gente tem uma virada humanística, por quê? Porque a natureza sai de cena, ela continua ali, mas não é mais tão importante quanto era, e o ser humano, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com todos os seus dilemas, ele passa a ser o centro da filosofia. E assim permanece até o dia de hoje. Então essa virada humanística começa com os sofistas, é aprofundada por Sócrates, por Platão, por Aristóteles e segue nos encantando até hoje. Tranquilo? Então, até aqui sobre a revisão dos sofistas, tá aí os pontos que eu considero extremamente relevantes para que vocês dominem esse conhecimento. Agora nós vamos para Sócrates. Sócrates, apesar, galera, e eu já disse isso para vocês, retomo agora novamente, apesar de não ser o primeiro filósofo, Sócrates é considerado o pai da filosofia. Interessante é que Sócrates não deixou absolutamente nada por escrito. Todo o pensamento de Sócrates chegou até nós através de outras pessoas, ou de discípulos e seguidores dele. Não, gente, Sócrates não tinha Instagram para ter seguidores, não tinha. Quando eu digo seguidores, eram pessoas que andavam com ele, pessoas que estavam sempre ouvindo suas falas, assistindo suas aulas, que aconteciam em praças públicas. Ou inimigos, galera. Lembra aquele ditado, falem mal, mas falem de mim? Se os inimigos não falassem de Sócrates, a gente provavelmente não teria certeza de que Sócrates existiu. Viu? Às vezes, mesmo falando mal, ajuda-se a divulgar seu nome. Bom, Sócrates e o aperfeiçoamento do ser humano. Primeiro ponto. Para Sócrates, filosofia é pergunta. Para Sócrates não existe filosofia sem pergunta. E aí a filosofia de Sócrates vai toda girar em torno das perguntas. Sócrates utiliza dessas perguntas como uma forma de investigar a realidade. E ele sai fazendo perguntas para as pessoas que se acham sábias. Ele lança essas questões para que as pessoas percebam que elas não sabem tanto quanto elas acham que sabem. E quando se depararem, quando se perceberem ignorantes daquele que ignora, ou seja, que ele não sabe determinada coisa, ele agora tem a humildade
de procurar saber. A grande questão é que os poderosos da época não desejavam que Sócrates saísse fazendo pergunta torta e à direita para todo mundo. E por conta dessas perguntas, eles condenaram Sócrates à morte. E Sócrates morreu defendendo suas ideias. Ele teve a oportunidade de fugir e escapar da morte, mas ele se recusou. Ele disse que defendeu as ideias dele e que se ele fugisse, ele estaria negando suas ideias. Então ele preferia ficar e morrer. Bom, como eu falei que os sofistas fizeram uma virada humanista, Sócrates viveu no período deles. Sócrates, por sinal, era um grande opositor dos sofistas. Sócrates não gostava dos sofistas. Por quê? Porque Sócrates dava aula de graça. Sócrates achava que a sabedoria, que o conhecimento deveria ser dado. E como os sofistas cobravam, ele achava isso muito ruim. Ele combatia a ideia de que o conhecimento deveria ser comercializado. E aí, Sócrates realizava a sua filosofia pensando exclusivamente no bom, no que é bom, no que é justo, nesses conceitos que deveriam fazer parte de toda a humanidade. Enquanto fazia sua filosofia, Sócrates desenvolveu dois conceitos importantíssimos. Eu vou abrir um parêntese aqui para explicar uma base desse conceito e em seguida eu avanço para o conceito em si. Primeiro ponto. Sócrates, ele era filho de uma parteira. Parteira era uma mulher que fazia partos. E o pai de Sócrates era um escultor. Então olha que coisa interessante. Sócrates pegou a profissão da mãe e a do pai e juntou em sua filosofia. Você deve estar se perguntando, como assim, Theo? Ele entendeu que nós, seres humanos, somos capazes de moldar, de esculpir a nós mesmos, a partir das nossas escolhas. Então, suponho que você gosta de ler muito. Logo, você vai ter uma capacidade de argumentar e de articular ideias muito maior do que quem não lê. Vamos supor que você ame música e se dedique imensamente à música. Você vai executar um instrumento com muito mais habilidade do que quem nunca manuseou um instrumento. E para Sócrates, essa capacidade nossa de se reinventar, de tentar sempre melhorar, seria como parir a si mesmo, ou seja, dar à luz a nós mesmos, a um novo eu o tempo todo. Tá claro? Se ficar alguma dúvida, dá uma pausazinha no vídeo, anota e eu esclareço na live. Tranquilo? Bom, se ele busca essa verdade, ele está buscando sempre o conhecimento. E aí ele cunhou uma frase que ele disse assim: só sei que nada sei. Olha que frase interessante. Ele diz: só sei que nada sei. Ao dizer essa frase, ele não está dizendo que ele não sabe nada. Não. Ele está dizendo que ele sabe muito pouco diante de tudo o que há para saber. E ao reconhecer que ele não sabe tudo, ele está aberto a conhecer o que ainda há para conhecer. Percebe? É um gesto de humildade diante do conhecimento, diante da infinita possibilidade de conhecimento. Porque aquele que bate no peito, estufa e diz eu sei, não está aberto a conhecer mais nada, porque acha que sabe tudo. E aí, Sócrates utilizava no bate-papo dois métodos, duas formas de colocar sua filosofia em prática. Deixa eu ver aqui. Ele usava a ironia, que do grego significa interrogação, e através da ironia ele lançava as perguntas que ele desejava que as pessoas refletissem sobre. E usava também a maiêutica. Maiêutica seria a arte de realizar partos, seria o trabalho da parteira. O que uma coisa tem a ver com outra, Theo? Você deve estar se perguntando. E
Eu te respondo. Quando você é cercado de boas perguntas que te fazem refletir e que te fazem perceber que você não sabe tudo e te colocam numa posição de humildade, de reconhecer que não sabe tudo, que precisa aprender mais, você pare a si mesmo, a um novo eu que está mais aberto ao conhecimento do que o anterior estava. E aí, nesse processo de transformação, você vai se ampliando, vai se tornando melhor enquanto ser humano, enquanto conhecedor, enquanto estudioso, enquanto filósofo. Porque para Sócrates, o principal era conhecer a si mesmo. E aí aparece em algumas de suas falas uma citação que estava sobre o templo da cidade de Delfos. Tinha uma frase lá cunhada na pedra que dizia: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase é extremamente poderosa porque ela nos diz: se você deseja se superar, você precisa se conhecer. Se você deseja quebrar todos os seus limites, você precisa se conhecer. Porque se você não conhece os seus limites, como você vai ultrapassá-los? Se você não conhece suas capacidades, como vai superá-las? Como vai além delas? Então, o ponto de partida para o autoconhecimento e para uma melhoria constante é saber quem é você, é dominar esse autoconhecimento. Certinho? Então, eu fico por aqui com essa aula de revisão. A próxima semana teremos uma live, né, para tirar dúvidas. E aí lá a gente sinaliza qual será a próxima aula gravada. No mais, um forte abraço para vocês e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, galera!